Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era o Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa aqui para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Jesus respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos aí no 3º domingo da Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Nós lemos aqui a leitura mais longa, da missa de hoje. E, irmãos, que leitura maravilhosa! Uma leitura que ela é cheia de significado teológico, porque, sem dúvida alguma, dos 4 evangelhos, São João, ele é o evangelista que é o mais teológico, Tem aí os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e São João, que é o evangelista do tempo pascal, do tempo solene, das solenidades. São João, então, ele é mais teológico e ele traz esse texto cheio, Aqui nós temos, por exemplo, a imagem da barca, nós temos a imagem da barca de Pedro que apanha todos os peixes, a imagem da barca que é a imagem da igreja, e que a igreja ela é para todos e ela quer trazer a todos. Nós temos aqui a força de que os discípulos sem a igreja não conseguiram pegar nada, mas com a força da palavra de Jesus e a autoridade da igreja, eles então apanham tamanha quantidade de peixe. Então a imagem ela é cercada de significado. Mas o texto que gostaria de trazer mesmo hoje aqui é as 3 perguntas que Jesus faz para Pedro. Vamos lembrar que Simão Pedro, ele nega Jesus 3 vezes.
E com certeza, Jesus aqui nessa passagem, Jesus faz duas grandes coisas na vida de Pedro para poder fazer que ele, de fato, se tornasse aquele grande homem e primeiro papa da igreja. A história de Pedro, ela é uma história maravilhosa. Pedro que negou Jesus 3 vezes e Jesus pergunta a ele 3 vezes se ele o amava. Claro, irmãos, o que cura nosso coração é o amor. Jesus aqui está revelando na pessoa de Pedro, ele está revelando qual é a cura para o nosso coração. A cura que o nosso coração precisa, sem dúvida alguma, é a cura pelo amor. Então Jesus pergunta para ele, e Jesus precisava, para poder investir Pedro, e dizer, olha, agora você está pronto para aquilo que eu já te disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 16 a seguintes. Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Só que Pedro não estava pronto ainda. E aqui tem um grande ensinamento para nós, irmãos. Quantas vezes o Senhor investiu em cada um de nós? Derramou dons, derramou carismas, investiu pesado em nós, porque o Senhor confia em nós, Ele acredita em nós. E bonito, ainda quando nós não acreditamos em nós mesmos, saiba, o Senhor, Ele acredita em você. Ele confia em você. Ele investe em você. Ele acredita, mesmo quando as pessoas não acreditam na gente. Saiba, Jesus continua acreditando em você. E foi assim. Ele não tinha perdido a esperança em Pedro, mesmo depois da traição de Pedro. Meu irmão, minha irmã, mesmo depois das nossas traições, o Senhor, porque, como diz São Paulo, o chamado e os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. O Senhor, Ele continua investindo pesado em nós. Então, primeiro era necessário que Jesus curasse o coração de Pedro e curasse com o amor. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a pergunta de Jesus pergunta com o verbo ágape, e Pedro responde com o verbo filia. Senhor, tu sabes que eu tenho um amor, mas não é aquele amor ainda. Não é aquele amor que o Senhor espera de mim. Eu não tenho ainda aquele amor ágape, porque para os gregos, para a mesma palavra amor, ela tem 3 significados diferentes, 3 divisões. O amor eros, que é o amor de um homem pela uma mulher, o amor erótico, o amor sexual. O amor filia, que é o amor de irmãos. E o amor ágape, que é o amor mais pleno. Então Jesus está perguntando para ele, você tem amor ágape por mim? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu tenho um amor filia. Eu tenho amor, mas meu amor não é assim ainda. Jesus pergunta de novo com ágape e Pedro responde de novo com filia. Senhor, tu sabes que eu tenho um amor de amizade, mas eu não cheguei lá ainda. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes é importante para nós reconhecermos que nós não chegamos ainda. A grande condição para a nossa cura no dia de hoje é reconhecer que nós precisamos de Jesus. Que nós não chegamos lá ainda. O Senhor, Ele não pode nos curar e Ele não pode nos encher mais se nós já estamos cheios. Pedro reconheceu, Senhor, o Senhor está me pedindo um amor que eu não tenho ainda. E na terceira vez Jesus muda o verbo. Muda para filia. E Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo. O Senhor conhece meu coração. E veja, irmãos, uma vez o coração de Pedro curado, Jesus então, nessa mesmo rito de curar o coração, ele está fazendo uma outra coisa. Dentre os judeus existia um antigo rito de investidura, que era fazer exatamente o que Jesus fez. Esse rito de perguntar 3 vezes era um rito antigo usado pelos judeus. E esse rito, ele designava uma investidura, ou seja, tomar posse de um cargo, tomar posse de uma missão, assumir uma missão. Então Jesus aqui, por isso Jesus diz, apacenta
as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Jesus então está dizendo para Pedro, Pedro, você com o coração curado agora, eu estou te enviando para você curar o coração das minhas ovelhas. Que trabalho extraordinário, irmãos. Que trabalho maravilhoso. Que trabalho esplendoroso Jesus está realizando na obra de Pedro e na minha vida, e eu acredito que na sua vida também, no dia de hoje. E Pedro, então, imbuído disso, ele dá o seu grande testemunho cristão. Isso foi tão verdade na vida de Pedro, que Pedro, por volta do ano de 68, ele morre crucificado. Mas não igual ao seu Senhor, ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo, ele derrama seu sangue e ele prova que ele teve o seu coração curado e que ele estava pronto para fazer tudo que Jesus quisesse na vida dele. Senhor, tu sabes agora, e o final da vida de Pedro é maravilhoso, porque nesse gesto de entrega, Pedro está dizendo para o Senhor, Senhor, muito obrigado porque eu cheguei lá, cheguei no amor ágape. Eu não tinha esse amor ainda, eu não tinha, mas o seu amor curou o meu coração e o Senhor me deu o seu amor ágape para que eu possa, então, abrasado desse amor, curar o coração de muitos e também dizer para o Senhor, Senhor, tu sabes que eu agora tenho amor ágape por ti e por isso eu estou dando a minha vida por ti, pela tua igreja, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.